Seja muito bem-vindo ao canal Facilite Sua Vida. Antes de começar seu audiolivro, deixe seu like e se inscreva no canal para receber todo o conteúdo que é disponibilizado aqui diariamente. Aqui você encontra conteúdos de alto valor para fazer a sua vida mais fácil. Gratidão. Capítulo 9. Magnetismo pessoal. Pode ser que a manifestação mais interessante do poder mental pelas linhas de telementação e indução mentativa, ao menos para o principiante deste estudo, seja a fase conhecida como magnetismo pessoal. Podemos começar considerando o uso da palavra magnetismo em relação com a influência mental, etc. Muitas vezes ouvimos falar de magnetismo pessoal, magnetismo mental, personalidade magnética, etc., usados no sentido de atração mental, influência pessoal, fascinação, encanto, influência psicológica, etc. Vejamos como são usados estes termos. A explicação envolve uma parte interessante conhecida da história oculta. A palavra magnetismo deriva sem dúvida da palavra magnete. Temos aqui um trecho interessante de história. Vereis nos dicionários que a palavra magnete foi dada ao ímã ou magnete natural pela razão de ter sido primeiro descoberto perto de Magnésia, uma cidade da Ásia Menor. Esta explicação é mais divertida para os que se familiarizaram com as recordações das fraternidades ocultas, porque estas sabiam que, em vez do magnete ser mencionado depois da cidade, e cidade foi mencionada depois do magnete, que este foi conhecido muitos séculos antes de ser Magnésia edificada. Foi o magnete natural conhecido na China, Índia e Pérsia há milhares de anos. Seu nome magnete nasce do termo persa mágica, a saber, mag, que significa o sacerdócio esotérico ou magos. Deu-se à pedra este nome em virtude da semelhança de seu poder com o dos magos, assim que foi a pedra chamada literalmente Pedra do Mago ou Pedra Mágica, e daí as palavras magnete e magnetismo. Assim vedes que, pelo nosso uso da palavra, viemos a um caso completamente natural. Um fato interessante, e que nos vai provar que as mentes agem em canais acostumados. Nota-se na circunstância que os fenômenos misteriosos do magnetismo, etc., observados na Europa e América durante o século passado e, em seguida, vieram a ser chamados naturalmente magnetismo animal, magnetismo pessoal, etc. A mente do público relacionou intuitivamente os fenômenos do magnetismo com os do magnete, que se assemelham. E, em nossos dias, falamos de certas pessoas, que são muito magnéticas, que não têm magnetismo, que têm uma presença magnética, etc. E, assim, a história se repete. O magnete, que foi originalmente chamado Pedra dos Magos ou Pedra Mágica, porque sua força se assemelha à atração mentativa manifestada pelos magia ou magos, serve para dar um nome à manifestação idêntica à da força mental desde há muitos séculos. O magnete restituiu aos magos do 20º século o nome que ele tomou dos magos Cia Antiga. Pérsia. Ele paga o débito. Conquanto à fase do poder mental que diz respeito à operação da força sobre as mentes e objetos distantes, seja talvez a mais admirável, contudo esta fase que se chama magnetismo pessoal é uma das mais importantes e notáveis. Sua frequente ocorrência obriga-nos a examiná-la, mas é a força efetivamente usada por aqueles que a entendem e aqueles contra os quais cumpre que nos guardemos. Consideram todos que alguns indivíduos parecem ter o obstáculo vencido em torno deles, e são capazes de levar outros a aceitar o seu modo de pensar e a fazer o que eles querem. O homem magnético, assim chamado, é capaz de governar auditórios indivíduos pelo seu místico poder e a pessoa, muitas vezes, não pode explicar como é que o fato se deu, quando recorda as palavras faladas, ou as lê em tipos frios no dia seguinte. O segredo não só jaz no que se disse, ou mesmo no modo como se disse, mas ainda no modo como o alto grau de magnetismo emanou do orador. Muitas pessoas práticas na venda de mercadorias ao público, na de seguros de vida, etc., adquiriram um grau da arte de usar o magnetismo pessoal, sendo muitas vezes inconscientes da força que empregam. Grande número de empregadores de agentes tem escolas onde os ditos agentes aprendem a psicologia da sugestão, influência pessoal, etc., e mais ou menos de magnetismo pessoal, ainda que com outros rótulos. E,
Mais do que isso, toda pessoa que fala a outra com certo entusiasmo, manifesta, consciente ou inconscientemente, mais ou menos magnetismo pessoal. Ainda que esta narração possa provocar contra mim a indisposição daqueles que creem que os fenômenos do movimento restaurador à antiga se devem à obra do espírito, não hesito em afirmar que todos os estudantes de psicologia sabem que a maior parte do entusiasmo se deve à excitação emocional produzida pelo magnetismo pessoal que se manifesta nas linhas de corrente mentativas e sugestão. Quem quer que tenha acompanhado o levante dos negros ou assistido às suas reuniões, guarda a memória dos efeitos de uma certa ordem de magnetismo pessoal sobre um tipo certo de mentes emocionais. E não só esta força se manifesta fortemente no campo da religião emocional, mas ainda nos casos plenamente demonstrados de políticos emocionais. Sinte considere um homem friamente as obras de uma parte de homens das fileiras de alguma facção política durante a campanha. Veja como eles são dominados por apelos emocionantes aos seus preconceitos e espírito de partido. Veja como se deixam enganar por promessas e discursos brilhantes, sem a menor dose de bom senso, até que se fanatizam. Suas emoções são pelos dirigentes e oradores habilmente manejadas e a corrente de magnetismo pessoal e sugestão espalha-se pelo corpo do partido até que o povo, levado a uma ideia fixa, fica dominado por ela. As famílias são divididas por diferenças facionais e o ódio reina, quando o amor tinha antigamente seu lugar. O excitamento torna-se cada vez mais ativo até que se aproxima o último dia da eleição, e o país toca um paroxismo de excitamento emocional. Então anuncia-se o resultado. No dia imediato todos sofrem de uma reincidência e o país começa a rir-se do sucesso. Depois que o ferrão da derrota se gastou e o orgulho da vitória se evaporou, acha-se que o país continua a mover-se como sempre, não fica arruinado porque alguns homens foram vencidos, nem dá grandes saltos para diante porque algum outro foi eleito superintendente da cidade ou presidente, como o caso exige. O povo representa sua parte, anos após anos, ele compõe-se da maioria, que é governada pelo excitamento emocional antes que pela razão ou inteligência. E os homens que puxam os cordões mentais, careteam-se mutuamente, quando julgam, que loucos são estes mortais. E preparam-se para puxar os mesmos cordões na próxima ocasião e fazer aos seus prosélitos, a modo de carneiros, dançarem ao som de meu partido, com razão ou sem ela, meu partido. O espírito que atiça as campanhas políticas e os levantes reformistas é o mesmo. Nosso velho amigo, o magnetismo pessoal, age por meio da força de alguns sentimentos, levada das mentes de alguns poucos para as mentes da maioria, auxiliado e animado ainda em sua sutil influência por sua companheira, a sugestão mental. Ganhando força sob a força do desejo e vontade de cada pessoa que une sua força ao impulso original, a onda aumenta em volume até que, como as avalanches e tomando proporções enormes, varre tudo quanto acha diante de si. Ouvistes muitas vezes dizer que o entusiasmo é contagioso. Admirastes-vos da razão disto? Procurastes saber a razão por que vos alegram mais as representações teatrais quando a casa está cheia da onda do entusiasmo que eletrizou todo o auditório, do que quando está vazia? Compreendestes a causa incluindo-vos, até que sentistes tudo em um ardor mental. Verificastes que o que é conhecido como psicologia da multidão, termo com que se quer significar a influência ganha sobre a multidão, posto que os indivíduos separados de que esta se compõe não puderam ser assim afetados, se deve ao magnetismo pessoal e à sugestão mental que entram a operar e se derramam pelas mentes, pelo desejo e a vontade manifestada nos estados mentais e suas ações físicas associadas? Há também outro fato a recordar-se, enquanto consideramos o auditório e as multidões. Aludo ao fato que o orador é afetado pelo magnetismo pessoal do auditório que o influencia, aumentando-lhe o poder e a exuberância das ideias, despertando-lhe novos excitamentos emocionais. Entram em jogo a ação e a reação contínuas. É de grande importância que compreendamos as causas das epidemias mentais, pois uma vez compreendida a causa, há menos probabilidade de se contrair o seu efeito que é o excitamento emocional. Muitas pessoas graves e sensíveis são afetadas por estas ondas de magnetismo pessoal, fazem e dizem coisas que, de outra maneira, não fariam nem diriam.
Elas deixaram que o magnetismo pessoal alcançasse a sua mente pelo polo emotivo, despertando-lhe ideias e desejos que, de outra forma, lhe seriam impossíveis. Vemos, ou ouvimos, de cidadãos respeitáveis, inclusive os membros de profissões a que chamamos doutos, advogados, doutores, pregadores, juntando-se às multidões e deixando-se arrastar pelo magnetismo pessoal e sugestão dos mais excitados membros delas, e participando nos atos sui, passado um tempo, lhes parecem horríveis pesadelos. A natureza emocional está sempre perto da superfície, na maioria dos homens, e deveria ser guardada das influências que se levantam. O polo emotivo da mente, o poder da vontade deveria estar pronto a resistir à invasão do polo emotivo, força de desejo. Assim é que a vontade neutralizaria o magnetismo pessoal de outrem, que em uma entrevista pessoal procurasse sujeitar as mentes do auditório às suas ideias, e pelos desejos que despertasse, influenciar as suas vontades. Em todos estes casos de magnetismo pessoal e sugestão mental, tanto nas linhas da influência pessoal, apelos, sugestão sagaz, etc., quanto nos casos de epidemias mentais, o efeito é produzido pelo mentador ou sugestionados que obtêm a atenção de outro ou de outros, cuja vontade se acha abatida e cujo polo emotivo, descuidado enquanto ele verte as suas correntes mentativas, ou sugestões, usualmente ambas, dentro do polo emotivo de seus ouvintes. De start ele induz neles os desejos, emoções e sentimentos que agem como forças motivas, fazendo que ajam de acordo com os seus desejos e vontade. A pessoa afetada é incapaz de raciocinar corretamente, ou inteligentemente, porque sua vontade está como em descanso e sua razão dominada por seus desejos, emoções e sentimentos. Assim induzidos, falta-lhe à vontade o necessário apoio. A vontade do homem que envia as correntes ou sugestões mentais governa as vontades dos ouvintes e pessoas influenciadas. No caso de contágio mental largamente espalhado, a influência se derrama de mente em mente, pelas mesmas linhas e conforme as mesmas leis. Espero que o que eu disse nestas linhas porá o estudante em condições de resistir a essas correntes e sugestões nos casos acima mencionados. O remédio está às mãos, é a interposição da vontade, do modo como eu direi à medida que prosseguir. Cobri-vos de uma armadura de poder de vontade que vos servirá de escudo contra as influências desta sorte e a repelirá em seus caminhos. Se a pessoa conhecesse esta lei, faria que essas correntes mentativas de interesse voltassem para aqueles que as emitiram até que viessem a cair no torvelinho das suas correntes próprias. Parece a todos os estudantes da natureza humana que há uma admirável diferença em graus do que chamam força pessoal observável nas diferentes pessoas com quem nos relacionamos. Umas são fortes e outras fracas, algumas delas formam vários graus entre esses dois extremos. Esta diferença em força pessoal depende do grau de positividade ou negatividade dinâmica no magnetismo de cada pessoa. O homem que pode manifestar um grau de poder mental pelas linhas da polaridade motiva, ou poder da vontade, torna-se dinamicamente positivo. Uso da palavra positivo nesta conexão, no sentido da definição de Webster, que tem o poder de dirigir, agir ou influir. Passando para o baixo da escala, por meio de vários graus e números de positividade, chegamos ao caso do homem que é quase desprovido deste poder de manifestar poder mental e sua condição que chamamos a da negatividade. Por negativo, como emprego aqui, entendo, não positivo, que não pode dirigir ação ou influência. Isto suposto, cada pessoa tem seu próprio grau de positividade dinâmica. Cada qual é dinamicamente positivo para outros, se é que não tem alcançado o limite de positividade ou negatividade, o qual não pode ser definitivamente fixado. Encontram-se duas pessoas. Trava-se uma quieta e silenciosa luta entre suas mentações dinâmicas, a importância do encontro depende da intensidade delas. Contudo, num ou noutro caso, a luta se realiza, usualmente inconsciente. Pode ser momentânea ou prolongar-se muito tempo, mas dessa luta, mais cedo ou mais tarde, deve uma sair vitoriosa, a menos que, como é raramente o caso, tenham graus iguais de positividade. E não deve haver engano sobre o resultado, cada um conhece como o vencedor, ou o vencido, e se acomoda à sua relativa posição.
Não quero dizer com isto que o grau de positividade dinâmica é fixado permanentemente em uma pessoa, pois o contrário é o caso. Uma das pessoas que é realmente a mais forte pode ser a mais fraca em certa ocasião particular devido à fadiga de sua vontade, como é muitas vezes o caso. E em tal caso o derrotado pode ser o vencedor em um próximo encontro, ou mesmo reunir suas energias em um momento último e pagar na mesma moeda. Pode um homem ter uma força de vontade, em um momento de atividade, e, contudo, em momentos de passividade, pode relaxá-la demasiado. E, um fato, contudo, mais importante, pode uma pessoa aumentar de tal modo seu poder de vontade que será capaz de, por meio dele, dominar aqueles que a dominavam e eram por ela temidos. Todos nós conhecemos exemplos desta ordem em nossas experiências pessoais próprias. No extremo polo positivo dinâmico estão os homens admiravelmente fortes que parecem dominar todos aqueles com quem se relacionam. Estes homens paralisam facilmente as vontades daqueles que os rodeiam e induzem estados mentais quase à vontade. Quando em um esforço mentativo, profundo, ardente, eles parecem introduzir da sua vontade nas mentes de outras pessoas e tornam-se nisto forças dominantes, tornando cativas as vontades dos outros e conservando-as obedientes à vontade dominante do homem positivo. Tais homens são, sem dúvida, raros, em qualquer tempo que existam, deixam um forte sinal na história de seus tempos, geral ou local. Não gosto de citar Napoleão Bonaparte como um exemplo, porque serviu de ilustrar quase todos. Contudo, a mente voa intuitivamente para ele, ao pensar na vontade dominante. Napoleão teve uma vontade maravilhosa, uma vontade quase sobre-humana. Esta manifestou-se não só no largo mundo, mas no cúmulo daqueles que estavam em contato com ele. Este homem impôs a sua vontade aos que o cercavam e forçou-os a aceitar os seus desejos. Dominou a tudo e a todos, seus contemporâneos, mesmo os seus inimigos, testemunharam seu maravilhoso poder pessoal. Napoleão é um exemplo muito bom deste extremo tipo positivo. Descendo a escala, vemos homens de força pessoal mais forte em todos os passos da vida. Estes homens desempenharam antigamente a parte de guerreiros ou dominadores de reinos, mas a importância aumentada da vida comercial nos negócios do mundo produziu e desenvolveu-lhes um novo tipo destes homens positivos que hoje se mostram como reis de indústria, figuras proeminentes em finanças rápidas, diretores dos grandes trusts de seu país e de outros. Um pouco mais abaixo na escala da força pessoal encontramos homens de poder notável, mas pouco menos fortes que o daqueles mencionados acima. Prosseguindo por meio de vários graus da escala, encontramos homens e mulheres de um poder de vontade médio e depois a maioria dos fracos da raça. No extremo negativo da escala, encontramos aquelas criaturas impressionáveis, conhecidas dos estudantes de psicologia experimental como sonâmbulos ou impressionáveis, as quais, tendo apenas recebido uma ordem de um modo autoritário, cumprem inteiramente ou se sentem impelidas a cumpri-la. Há muitas pessoas por quem os fenômenos da sugestão mental extrema podem ser produzidos, estando elas completamente acordadas. Elas sentirão a queimadura em suas mãos, feitas pelo vosso dedo, se as sugestões lhe forem bem dadas. Serão incapazes de retirar suas mãos que foram ligadas pela força de vossa sugestão. Há muitas pessoas desta ordem, muitas pessoas mais impressionáveis, as quais serão governadas de um modo ou de outro por aqueles que versam este assunto. Felizmente, este fato é geralmente reconhecido, ainda que casos mais extraordinários são referidos pelas gazetas. Não obstante, vai-se o assunto tornando mais discutido e conhecido, e é íntima questão de tempo que a lei obrigará a todos a bem reconhecê-lo. Felizmente, a condição negativa extrema pode, todavia, ser dominada pelo homem que desenvolver sua vontade e aprender os princípios essenciais do assunto. O conhecimento da natureza do assunto diminui a força de seus efeitos, a qual em grande parte depende da ignorância passiva dele. Instruir diretamente a um homem e ele será capaz de interpor a sua resistência. Todos têm seu lugar, na escala com possibilidades de aumentar sua posição. O magnetismo pessoal tem íntima semelhança com o que, antigamente, se chamou com frequência fascinação mental. Fascinação significa o ato de fascinar ou o estado de ser fascinado.
A palavra fascinar deriva do latim fascinaris, que significa encantar, enfeitiçar, seduzir pelo olhar ou pela palavra, cativar, atrair, etc. Fascinium significa encantamento, quebranto, malefício, mal-olhado, etc. A definição do termo fascinar é como segue: agir por algum poder ou influência irresistível, influenciar por um encanto irresistível, reduzir ou excitar, irresistivelmente ou poderosamente, influenciar a imaginação, razão ou vontade de outro, de um modo irresistível, encantar, cativar ou seduzir poderosamente ou irresistivelmente. A definição acima se baseia na maioria dos melhores dicionários e apresenta a essência da ideia encerrada na palavra. Nesta obra emprego o termo magnetismo pessoal no sentido de a ação do poder mental tendendo a influenciar poderosamente a imaginação, desejo ou vontade de outrem. Esta é a definição lata que inclui todos os fenômenos variados. Descubra o poder das afirmações que estavam faltando em sua vida. Não espere mais. Comece a transformar sua vida agora mesmo. Clique no botão abaixo para adquirir o PDF Afirmações que me faltavam e dê passos em direção a uma vida mais gratificante e bem-sucedida. Não deixe que pensamentos negativos e limitantes impeçam você de alcançar seu potencial máximo. Compre agora. Descubra o poder das afirmações que faltavam em sua vida. Faça o download do seu PDF e comece a sua jornada de transformação pessoal. Link no box de informações. Facilite sua vida.